E nosso tema hoje, então, é ortopedia no PS. Um desafio fazer essa aula, porque o tema é muito grande, a abordagem é gigante, né? Eu vou me apresentar rapidamente, os meninos já falaram, mas só para quem tiver entrado depois, para quem não me conhece, meu nome é Marcela Rodrigues, eu sou médica pela FMG, e fiz ortopedia e traumatologia em Belo Horizonte, depois fiz outra especialidade médica, que é a cirurgia da mão. Fui preceptora de residência médica, fiz parte da SET, da SBOT Minas, que é a Comissão de Ensino e Treinamento, e hoje, além de trabalhar na assistência com consultório, cirurgia, também tem os cursos online, o Ortho Academy e o Mão Expert. Então, quando a gente fala de PS, a gente está falando ali do pronto atendimento, do pronto-socorro, né? O hospital com porta aberta, vocês já devem ter escutado esse termo. Se não escutaram, né? Agora aprenderam que quando a gente fala disso, a gente está falando de pronto-socorro aberto para a população, né? Não necessariamente só de SUS, tem lugar que é SUS, mas tem lugar que é só convênio ou particular, mas é pacientes que vão o quê? Com uma demanda livre, uma demanda espontânea, que eles vão procurar o hospital por algum problema, com alguma queixa. Então, eles podem chegar lá com uma queixa de dor, que é o principal, vai ser a principal queixa para a gente dentro do ambulatório, dentro do consultório, dentro do setor de ortopedia no PS, que é dor, mas também pode ser que ele chegue com uma queixa de deformidade, ou inchaço, ou alteração da sensibilidade, alteração de força, secreção, hiperemia. Então, tem outras queixas também que podem surgir. A primeira coisa que é feita com esse paciente quando ele chega no PS é uma triagem que é feita por um enfermeiro treinado para fazer esse tipo de triagem de atendimento, e ele vai selecionar, a partir dos sintomas desse paciente, qual é a bandeira, qual é a cor, né, da pulseira que ele vai utilizar, qual é a cor desse atendimento, né? Então, ele vai classificar os pacientes em emergência, que é o vermelho, que precisa de atendimento imediato, a gente chama inclusive de sala vermelha, ou se ele é muito urgente, precisa ser atendido em 10 minutos, ou se ele é urgente, amarelo, ele precisa ser atendido ali em 50 minutos, né, uma luxação, por exemplo, ou se ele é pouco urgente, verde, né, às vezes ele sofreu ali uma entorse de tornozelo há alguns dias atrás, né, ele pode ser atendido em até 120 minutos, ou quando é azul, que não é urgente, ele poderia ter procurado um outro setor do serviço de saúde, mas se ele aguardar, ele vai ser atendido, mas provavelmente ele vai ser encaminhado para acompanhar em outro setor. Então, o paciente ele recebe essa triagem por um enfermeiro e ele vem para a gente já com essa triagem, de acordo com os sintomas daquele paciente. Então, a gente vai receber esse paciente, a gente vai fazer o primeiro atendimento, né? Pode ser que esse paciente passe na clínica médica antes, de acordo com a queixa que ele tiver, mas na maioria das vezes o paciente tem uma queixa bem pontual e ele vai ser encaminhado para a ortopedia diretamente. Não vai abrir ficha para o plantonista da ortopedia. E a gente vai fazer aquele atendimento. Como que constitui esse atendimento inicial ali no PS? Anamnese, exame físico e exame de imagem, né? Nunca pular direto para o exame de imagem, eu sei que dá vontade, principalmente na área da ortopedia, tem algumas pessoas que fazem, mas não façam isso, porque vocês vão comer mosca, vocês vão correr risco ali de fazer um tratamento errado para o paciente, às vezes um diagnóstico errado, né? Ou não fazer um diagnóstico. Então, não pulem as etapas. A primeira etapa é a anamnese, depois exame físico, depois exame de imagem. Na anamnese, tudo é importante. A gente não vai entrar em detalhes de uma anamnese ortopédica aqui, porque existe aula minha de anamnese ortopédica que dura 1 hora e meia. Então, não tem como a gente falar tudo de anamnese ortopédica aqui. Inclusive, tem essa aula dentro do Ortho Academy. Mas, basicamente, tudo é importante. A idade é importante, gênero é importante, comorbidades, porque tudo isso pode levar à nossa construção do raciocínio clínico, de acordo com a idade e gênero do paciente. Por exemplo, uma dor na região do punho, né, de uma puérpera, de uma lactante, né, que está ali amamentando, está pegando o bebê toda hora, dor no punho na região radial, né? Então, mulher com a idade, né, sei lá, 30 anos, que teve esse fator associado que eu vou descobrir aonde? Na anamnese. Se eu não tiver perguntado, ela não vai me falar, talvez, espontaneamente. Então, aí eu já sei, com a anamnese, o que pode ser. Olha só, ela só me falou essas informações e eu já vou pensar em quê? Quem sabe? Quem viu os stories de hoje? Quiz dos stories. De quem vem?
Isso mesmo, parabéns. A galera já está antenada, isso aí. Então, tendo sinovite de Dequevem. Então, chegou um outro, vou pegar o mais difícil agora aqui, para vocês não acertarem, hein? Chegou um paciente ali, um homem com dor no punho. Essa dor no punho já tem algumas semanas, mas piorou muito nos últimos dias. Ele não tem história de trauma, tá? Ele está com uma dor no punho, principalmente na região central, aqui na palpação. Tem um pouquinho de edema leve, mas o principal é dor ao fazer esforços. Homem, 35 anos. Dor no punho, ele não tem dormência. Túnel do carpo, a gente vai pensar quando o paciente queixar dormência, né? Geralmente ele vai aparecer para a gente lá no consultório, ele não vai aparecer no PS, né? Então, ele só tem dor. Dor mecânica, ou seja, dor ao fazer esforço. Então, eu tenho que pensar em uma patologia que acomete homens. Não é uma tendinite, toda tendinite comete mais mulher, tá, gente? A gente é mais inflamada. Não, não é tendinite. Então, quem tiver um pouquinho de conhecimento aí de cirurgia da mão, dessa área, vai lembrar. Mas se não, no final eu conto, tá bom? Também não é cisto sinovial, não tem nenhuma nodulação, tá? Não é esforço repetitivo. No final eu conto, então. Então, vocês vão ver que a anamnese já vai fazer a gente construir um raciocínio clínico. A anamnese já vai levar a gente para um diagnóstico prévio, para listar ali umas hipóteses diagnósticas. Depois que a gente faz a anamnese, a gente já faz o exame físico, que tendencioso, a gente já vai fazer um exame físico pensando no que pode ser, porque eu quero esclarecer as minhas hipóteses diagnósticas que eu construí a partir da anamnese, ok? E depois que eu tiver a anamnese completa, exame físico completo, é que eu vou para o exame radiológico, né? E, geralmente a gente vai para a radiografia, inicialmente a gente, geralmente no PS, não vai fazer direto uma TC ou ressonância, né? O primeiro exame de imagem que a gente geralmente faz para ortopedia, em 95% das vezes eu diria, é a radiografia. É um exame rápido, fácil de ser feito, tem uma alta disponibilidade, baixo custo, pouco efeito colateral, então é um exame perfeito para ser utilizado para elucidar ali hipóteses diagnósticas. Então, a gente vai sempre ir passo a passo, sem pular etapa, tá? E na hora de perguntar sobre a dor do paciente, a gente tem que ter todos aqueles detalhes de intensidade da dor, localização, tempo. Eu não vou entrar em detalhes da anamnese, tá? Já falei demais aqui nesse slide. Vamos para o próximo. Não é síndrome do pronador e não é síndrome do pronador redondo, é bursite, não, tá? É homem, jovem, dor no punho. Uma dica, tem um problema no osso, é problema ósseo, não é de partes moles, tá? Vou deixar vocês pensando aí enquanto eu vou continuar na aula aqui. Então, depois que a gente fez a anamnese, a gente vai para o exame físico. Lembrando que, gente, anotem aí, exame físico, ele sempre tem 4 etapas. Nunca a gente vai direto para o teste especial de Hawkins-Kennedy, Job, vai fazer as manobras de ombro lá, por exemplo. Não, a gente sempre vai fazer as 4 etapas de exame físico. Qual que é a primeira etapa? Primeira etapa é visual, primeira etapa é inspeção. O paciente apontou lá na porta do consultório, começou a entrar, eu já estou observando o jeito dele olhar, a marcha, como que ele está segurando o braço, se for queixa no membro superior, faces de dor, né? É o peso daquele paciente que também pode influenciar, se ele tem característica de alguma patologia, se ele tem lesões de pele, se ele tem fibromas, neurofibromas na pele, pode ser neurofibromatose, enfim. Eu vou já chegar e observar o paciente desde o momento que ele apontar lá na porta do consultório. Desde o momento que ele está levantando da cadeira para vir, né? Porque geralmente a gente está lá na porta do consultório para chamar eles sentadinhos. Então a gente vai ver como que ele se levanta, isso aí já faz parte da nossa construção do raciocínio. Segunda etapa do exame físico é palpação. Eu vou encostar no paciente, eu vou palpar as estruturas. Para palpar as estruturas, eu preciso conhecer as estruturas, saber o que eu estou palpando. Por isso é tão importante a anatomia topográfica. A anatomia topográfica é aquela anatomia que a gente vai observar por cima aqui, ó, né, com a pele, e a gente sabe quais estruturas estão mais relevantes. Por exemplo, aqui na mão, eu consigo ver aqui, ó, o estiloide ulnar, esse tendão aqui é o extensor ulnar do carpo, eu consigo ver esse tendãozão aqui, ó, que é o extensor longo do polegar. Esse extensor longo do polegar, ele faz uma curva nessa proeminência óssea aqui no dorso do punho, que é no dorso do rádio, que é o tubérculo de Lister. Um pouquinho mais para radial, na base aqui do punho, na base do polegar, tem outra proeminência óssea, que é o estiloide radial. Quando eu venho aqui para a região central, acima, ou seja, distal ao tubérculo de Lister, eu tenho um fundinho. Esse fundinho é a região do ligamento escáfolo semilunar.
que é um ligamento que conecta o escafoide e o semilunar. Existe muita lesão desse ligamento também, principalmente quando o paciente cai com a mão espalmada no chão. Então, eu preciso conhecer todas essas estruturas para eu palpar e saber onde eu estou palpando. Por isso que a anatomia topográfica é tão importante. Tanto é que toda a aula de anatomia lá do curso Ortho Academy eu começo falando anatomia palpatória, porque a gente não vai saber fazer a segunda etapa do exame físico se a gente não souber anatomia palpatória, se a gente não souber anatomia topográfica. Vamos agora para o terceiro momento, para a terceira etapa do exame físico, que é a parte de avaliação dos movimentos. Toda articulação tem os seus movimentos normais, e se a gente estiver fazendo um movimento que estiver alterado, a gente vai saber principalmente como? Comparativamente. Então, sempre examinar os dois membros, né? Eu vou pedir para o paciente elevar não só o membro que está com dor, vou pedir para ele elevar os dois ombros, para eu avaliar a amplitude de movimento comparativa. Isso vai me ajudar muito a avaliar os movimentos. A gente tem que saber os movimentos normais, mas o mais importante é fazer essa avaliação comparativa também, combinado? Essa é a terceira etapa. E a quarta etapa do nosso exame físico, aí sim, é um momento esperado, que todo mundo adora, os exames, os testes especiais, que são as manobras específicas de cada articulação, tá? Cada articulação tem os seus testes especiais. E o principal, cada articulação tem os seus testes especiais para cada patologia. Então, eu não vou fazer os 60 testes especiais que existem para a mão no paciente que chega no PS. Eu vou fazer os testes especiais voltados para aquela suspeita que eu levantei, a partir do raciocínio clínico que eu construí, com anamnese e com exame físico. Então, eu não vou fazer todos os testes especiais, eu vou fazer aqueles que eu julgar necessário para fazer o diagnóstico ali no PS. Em um caso de uma fratura com uma deformidade, fratura exposta, por exemplo, eu nem tenho que fazer nenhum teste especial, né? Eu vou só avaliar pulso, perfusão, mas não tem nenhuma manobra específica do exame físico, por exemplo, que eu tenho que fazer naquele caso. Então, é só quando necessário eu vou fazer esses testes especiais de acordo com o raciocínio clínico e o diagnóstico do paciente. Voltando aqui no chat, comentáriozinho aqui, Terry Thomas, o que é Terry Thomas? É o afastamento entre o escafoide e o semilunar, que é visto na radiografia. Esse afastamento leva esse nome porque Terry Thomas foi um comediante britânico que tinha os dentinhos da frente separados, né? Esse paciente que chegou no PS, homem, jovem, com dor no punho, sem história de trauma, ele provavelmente não tem o Terry Thomas. Terry Thomas é um sinal, né? Não é o diagnóstico. Mas ele não tem por quê? Porque o Terry Thomas ele é causado por uma lesão do ligamento. Então, ele tem que ter tido uma história de trauma, com provavelmente uma queda de mão espalmada. E ele não tem história de trauma. Então, ele não tem Terry Thomas, tá? Ele também não tem fratura por estresse, não foi entorse, ele não teve trauma. Osteomielite poderia ser, né? Sempre pensar em osteomielite, mas não é o caso, porque não é o mais comum. Eu quero que vocês lembrem aqui de uma patologia bem comum que a gente pensa assim, ó, homem jovem, dor no punho, tá? Também não é fratura de escafoide, que não teve trauma. Beleza? Então, podem continuar pensando aí em alguma patologia do punho em homem, que é comum. Enquanto isso, a gente vai continuar. Inspeção. O que pode aparecer? Pode aparecer deformidade, pode aparecer equimose, pode aparecer hiperemia, com edema, com esse aspecto com sinais flogísticos do joelho, que a gente já vai ver o que é. Pode ter um corte com lesão de todos os tendões, artéria, né? Lembrando, gente, asterisco aqui, anota aí no caderninho. Equimose é diferente de hematoma. Hematoma é uma coleção de sangue dentro de alguma parte do corpo, dentro de alguma região, dentro de algum compartimento, né? Pode ser um hematoma intracraniano, um hematoma intramuscular dentro do quadríceps. É uma coleção de sangue. Mas essa coleção de sangue, ela não necessariamente vai aparecer ali na pele, né? Por exemplo, uma coleção dentro do quadríceps mais profunda, ela não vai aparecer ali no superior, na pele, superficialmente. Diferente da equimose. A equimose que é o roxo que a gente vê na pele, tá bom? Então, não confundam. Quando for escrever equimose, é o roxo que aparece e hematoma é uma outra coisa. Então, fizemos inspeção, fizemos aqui a palpação, né? Lembrando de palpar sempre na região do punho tabaqueira anatômica, né? Porque no fundinho da tabaqueira anatômica, aqui, ó, que se localiza entre o primeiro e o terceiro compartimento extensor, a gente tem um escafoide. Então, se o paciente tiver história de trauma, pode ter dor ali, pode ter escafoide, fratura de escafoide. Movimentos, né? Eu vou avaliar de acordo com cada articulação, aqui é só alguns exemplos para vocês. Flexão,
extensão, supinação, pronação. Lembrando que supinação a gente lembra de súplica, né? A palma da mão para cima. Desvio ulnar, desvio radial para o lado do rádio, desvio ulnar para o lado da unha. Bom, e testes especiais, não vou falar todos aqui, a gente tem, né, 50 testes especiais, 20 para cada articulação, 50 para a mão, então tem, assim, teste especial para rodo. Então, alguns exemplos aqui, teste de Watson, teste de Allen, exame neurológico detalhado, teste de Elson, né, para tendão extensor. Então, tem muitos testes especiais, a gente não vai falar todos na aula de hoje. Lá dentro do curso Ortho Academy, quem já for aluno, quem estiver assistindo a aula, tem todos os testes especiais para vocês na parte do módulo de exame físico. Agora, eu quero mostrar para vocês algumas emergências ortopédicas que podem aparecer. Então, primeiro eu vou mostrar essas emergências ortopédicas e depois eu vou falar de algumas outras queixas que podem aparecer, que não são emergências, mas que podem surgir ali no PS para vocês. Só para a gente ter ali, ó, anotado no caderninho algumas dicas importantes sobre cada uma para a gente ter aqui um plantão um pouquinho mais tranquilo, para na hora de fazer um plantão de ortopedia a gente já ter algum conhecimento. E para ficar tranquilo em um plantão de ortopedia, a gente tem que dominar as urgências e as emergências ortopédicas, para não deixar passar nada, para não deixar o paciente ficar mais grave, para não deixar o paciente correr o risco de morte, né? Então, a gente vai ali ter essas informações no bolso, anotadas ali, sempre esse conhecimento. Então, vamos começar aqui com a síndrome de compartimento. Conceito. A síndrome de compartimento é quando tem um aumento da pressão dentro de um compartimento osteomiofacial. E essa pressão ela vai se elevar tanto que ela vai ultrapassar a pressão arterial, impedindo que ocorra um fluxo sanguíneo e uma irrigação sanguínea. Então, ele vai impedir que tenha uma passagem de sangue adequada para trazer o quê? Vascularização para aquela região. E se essa vascularização não chega, começa a acontecer um processo de necrose muscular, necrose de nervo e isquemia daquela região. Então, isso, se for desenvolvendo, e se a gente não tratar em tempo hábil, vai desenvolvendo ali uma isquemia e uma necrose, e pode levar até uma amputação do membro. Então, isso aqui é grave, é uma emergência ortopédica e deve ser tratado o mais rápido possível. Por isso é importante a gente o quê? Saber que existe para fazer o diagnóstico. A gente só cumprimenta quem a gente conhece, então só é possível fazer um diagnóstico de uma patologia que eu sei que existe. Então, vocês precisam conhecer a síndrome de compartimento para não deixar passar, para não comer mosca. Esse exemplo é um exemplo muito interessante. O paciente, ele levou um tiro de borracha na coxa, e aí esse tiro chegou em tanta alta energia, não lesionou a pele na região do impacto. Vejam aqui que ele só fez uma escoriação, mas o impacto foi tão grande que ele evoluiu com um edema do quadríceps. Esse edema foi tão grande que aumentou a pressão dentro do compartimento anterior da coxa e ele ficou com uma dor desproporcional, uma dor muito forte. A gente fez o diagnóstico de síndrome de compartimento e fez o tratamento cirúrgico. Então, quais são as causas? A principal causa de síndrome de compartimento é fratura da tíbia, tá, gente? Não é esse tiro de borracha, não. Esse aqui é um caso interessante, mas a causa mais comum é fratura da tíbia, principalmente fratura fechada, porque a fratura exposta, a fratura aberta, tem por onde drenar aquela pressão, aquele edema, né, aquele líquido aumentado ali no interstício. Mas a fratura fechada não tem para onde drenar, aumenta a pressão. Então, o local mais comum de síndrome de compartimento é na perna, tá bom? Pode acontecer em outros locais também, mas é o mais comum. Antebraço também pode acontecer, fratura de punho, fratura de ossos do antebraço. Quais são os sinais e sintomas, né? Para sinais e sintomas de síndrome de compartimento, a gente tem aqui, ó, os 7 P's. O mais importante é o pain, que é dor. É uma dor muito forte e desproporcional àquilo que o paciente tem. Por exemplo, esse paciente do tiro de borracha na coxa, ele sentia uma dor tão forte que a gente olhava e falava assim, isso aqui não é pelo tiro de borracha. Ele está com uma doença, alguma patologia adjacente. E como a gente conhecia a síndrome de compartimento, a gente cumprimentou ela, né? A gente falou, isso aqui é síndrome de compartimento, vamos tratar, vai direto para o bloco cirúrgico, né? Então, é uma dor desproporcional, é uma dor muito mais forte do que aquela patologia que o paciente está apresentando inicialmente daria. Quais são os outros P's, né? Geralmente é só 5 P's nos livros, né? Eu acrescentei mais alguns aqui para vocês. Então, é dor, que é o primeiro, pallor, que é palidez, mas
ela aparece mais tardiamente. Paralisia, porque o nervo para de funcionar, o membro para de funcionar. Pulselessness, então diminui o pulso ou o pulso fica até ausente. Parestesia, por causa da compressão do nervo, então tem aqui alterações sensitivas, né? O paciente começa a sentir ou uma dormência, ou formigamento, ou diminui a sensibilidade. Poiquilotermia, o membro fica mais frio. E pressão. O P de pressão, porque é a pressão aumentada dentro daquele compartimento. Inclusive, a gente às vezes consegue sentir a tensão aumentada daquele compartimento. Quando a gente palpava a região anterior da coxa desse paciente, estava bem tenso, bem inchado, bem duro, assim, sabe? Lembrando um pouco a tensão que a gente sente na panturrilha, na TVP, na trombose venosa profunda, aquela tensão, aquela coisa assim inchada e dura, tá? Então lembra um pouco aquilo, aquela sensação, então aquela pressão aumentada. Outro sinal e sintoma que eu não coloquei no 7Ps é uma dor com o alongamento aqui, ó, passivo dos tendões, por exemplo, em uma síndrome de compartimento do compartimento profundo anterior aqui do antebraço, se eu faço uma extensão dos dedos, ou seja, estou alongando passivamente os tendões flexores profundos, a dor piora muito, tá? Então, esse também é um sinal aí que pode aparecer. E o tratamento é fasciotomia. Eu tenho que abrir a fáscia, eu tenho que abrir esse compartimento osteomiofacial. Para quê? Para o músculo sair e respirar, né? Entre aspas, porque eu preciso aliviar essa pressão. O tratamento é aliviar a pressão. Quando eu alivio a pressão, o fluxo sanguíneo pode retornar, o músculo, o nervo vai receber sangue novamente, a gente está tratando essa patologia. Em alguns casos, aqui eu começando a abrir, olha como que o músculo já começou a explodir, né? E aqui quando eu já abri ele todo, o músculo saiu. Em alguns casos a gente não consegue fechar. Olha só, aqui por exemplo, eu não consegui fechar no mesmo momento, mesmo depois de abrir a face, a pele não fechava. Nesse caso a gente pode esperar 48 a 72 horas para fechar, ou então fazer uma sutura elástica. Eu mostrei também no Close Friends esses dias, né, para quem é aluno teve acesso lá, tá bom? Então, fechamos síndrome de compartimento, é só um gostinho, não tem como eu falar tudo, né? Existe uma aula de 1 hora de síndrome de compartimento, aqui eu estou falando para vocês em um slide, o mais rápido possível o que eu consigo de síndrome de compartimento, tá? Tem uma pergunta aqui, ó, fasciotomia ajuda a resolver no PS nesse caso? A fasciotomia é feita no bloco cirúrgico, tá bom? É feita lá em cima, na sala do bloco cirúrgico, em ambiente estéreo. Então, lá no PS, lá no pronto-socorro, eu recebi o paciente, eu fiz o diagnóstico dele, porque eu construí um raciocínio clínico com anamnese, exame físico, exame de imagem, se necessário, e eu fiz o diagnóstico. Então, aí eu vou ligar lá para o bloco cirúrgico e vou falar, opa, esse paciente aqui precisa de operar, né? Se for eu que tiver de plantão no bloco cirúrgico também, porque às vezes é uma pessoa só, eu que vou subir com o paciente. Se tiver um outro plantonista lá no bloco cirúrgico, eu vou comunicá-lo para o paciente subir para ele operar. Se eu estiver na UPA, eu tenho que ligar para o serviço de emergência de referência da UPA e falar, estou com um caso de síndrome de compartimento, preciso encaminhar o paciente o mais rápido possível, né? Então, se eu estiver na UPA, eu vou fazer isso. Se eu estiver em um hospital que tem bloco cirúrgico, eu já vou encaminhar esse paciente para o bloco cirúrgico, tá bom? A fasciotomia vai resolver a síndrome de compartimento. O tratamento é a fasciotomia, tá bom? Bom, então vamos continuar, daqui a pouco eu dou a resposta aqui do caso, tá bom? Que eu vi aqui que já algumas pessoas já mandaram aqui. Bom, segunda emergência que vai aparecer para vocês ali, artrite séptica, pode aparecer. Não necessariamente teve história de trauma, né? E o paciente vai chegar no PS. Então, mesmo você que vai dar um plantão de clínica, você pode receber um paciente desse. Vocês já pensaram nisso? Então, mesmo quem não vai fazer ortopedia, vai receber um paciente com essa queixa. Pode aparecer. E pode não ser tão clara e tão clássica igual essa aqui, pode aparecer em outras articulações. Então, o conceito. Artrite séptica é uma inflamação dentro de uma articulação cuja causa é por um micro-organismo, por um germe, né? E o que acontece? Esse germe, ele vai chegar ali dentro da articulação por várias formas, né? Ele pode chegar pela corrente sanguínea, que é o mais comum, ou ele pode chegar por contiguidade, por exemplo, eu estou com uma infecção no dedão do pé
e eu evoluí com uma artrite séptica na articulação ali metatarsofalangiana, ou estou com uma celulite na perna, uma erisipela, e eu evoluí com uma artrite séptica do tornozelo, né? Ou então pode ser por uma inoculação, ou por um trauma, ou por uma cirurgia. Por exemplo, enfiou um prego no joelho, evoluiu com uma artrite séptica. Ou então eu fiz uma cirurgia para reconstrução do LCA e evoluí com uma infecção do joelho, porque fez a cirurgia e teve a contaminação. Pode acontecer, é raro, mas pode acontecer, tá? Mesmo fazendo tudo direitinho, pode acontecer. Então, o germe chegou lá dentro da articulação, começou a se proliferar, começou a ter o quê? Um embate, as células do nosso próprio corpo, os leucócitos começaram a se reproduzir ali para destruir essas bactérias. E para isso eles produzem o quê? Enzimas. E essas enzimas, elas são destrutivas, elas começam ali destruir a nossa cartilagem articular. E isso começa um processo doloroso, um processo inflamatório, onde vai ter aumento de volume, onde vai ter hiperemia, que é a vermelhidão, onde vai ter dor, né? E o paciente vai ter um aumento de calor local. Então vai estar quente. Ele pode ter febre, ou seja, um aumento de calor sistêmico? Pode, mas o mais comum é que ele tenha só o aumento de calor local ali naquela articulação. É o que vocês estão vendo aqui. Todos esses sinais flogísticos estão presentes no joelho direito desse paciente. Quando a gente vê a imagem comparativa dos dois joelhos, fica ainda mais claro, né? A gente consegue aí visualizar todos esses sinais. Bom, o paciente chegou, eu conheço a patologia, então eu posso cumprimentá-la, eu fiz o diagnóstico, né? E aí agora a gente precisa tratar esse paciente. Esse paciente precisa ser tratado o mais rápido possível. Por quê? Porque nas primeiras 4 a 6 horas já começa a destruição daquela cartilagem, daquela articulação. E se esse paciente for evoluindo e ninguém fizer o diagnóstico, essa articulação vai ser toda destruída e esse paciente vai ter uma artrose precoce. Ele vai ter um desgaste, uma destruição dessa articulação por causa da artrite séptica. Então, é importante, é uma emergência ortopédica. Além disso, claro, essa bactéria ela pode levar a uma sepse e o paciente pode evoluir até para óbito. Então, é uma emergência ortopédica, tá? Qual a articulação mais comum, né? 80% das articulações acometidas por artrite séptica estão no membro inferior. É o mais comum, articulações de carga. E dessas articulações de carga, o mais comum, 50%, é que aconteça no joelho, tá bom? Então, é o exemplo clássico aqui para vocês, um joelho. Qual é o germe mais encontrado? Staphylococcus aureus disparado. É claro que quando a gente for estudar artrite séptica, que a gente tem uma aula de 1 hora lá dentro do Ortho Academy só de artrite séptica, a gente vai ver que tem os germes específicos de cada de cada tipo diferente. Por exemplo, quando a gente tem uma patologia de base, né, o germe talvez não seja o Staphylococcus aureus, às vezes seja um gram-negativo ou uma salmonela. Então, a gente tem detalhes à parte aí sobre isso. Mas a gente aqui, quando tiver que marcar lá o germe mais comum, é Staphylococcus aureus. Eu coloquei um vídeo para vocês da gente fazendo a drenagem dessa articulação, né? Esse paciente, ele tinha além da artrite séptica, ele tinha uma bursite infectada, se não me engano, também. Por isso que foi tão rápida a saída da secreção purulenta, que é o pus, né? Vocês vão ver aqui como que o líquido sinovial está todo purulento. Isso é o quê? Uma artrotomia, é o tratamento da artrite séptica. Eu tenho que abrir a articulação, tirar esse pus e lavar com muito soro fisiológico, até sair um líquido bem transparente. Então, aqui a gente está drenando esse pus, abrindo a articulação. Essa drenagem chama artrotomia, né? Tomia de orifício e artro de articulação. Então, eu vou fazer uma artrotomia e vou lavar essa articulação, jogar bastante soro fisiológico. Depois que eu peguei esse líquido e mandei para a cultura, aí eu já posso começar a fazer o tratamento com o antibiótico venoso. Então, o ideal é eu não fazer o antibiótico até eu chegar no bloco cirúrgico, né? Porque vai ser rapidinho, para eu conseguir coletar essa amostra aqui sem influência do antibiótico, né? Mas é claro que se for demorar a fazer a cirurgia, eu já vou ter que entrar com o antibiótico antes, para o paciente não correr risco de ter sepse e morrer, né? Então, eu vou aqui fazer a artrotomia, depois entro com antibiótico venoso. Primeiro eu entro com antibiótico o quê? De amplo espectro, é empírico, até o paciente depois receber a cultura detalhada, para eu saber qual que foi o germe que cresceu ali na avaliação desse líquido sinovial, para eu fazer o antibiótico
certeiro ali para aquela bactéria, tá bom? Agora, outra emergência ortopédica, amputação. Amputação, ela pode acontecer e chegar para a gente já amputado ou semi-amputado, ou eu posso estar no SAMU, no plantão do SAMU e atender um paciente com amputação. Então, por isso que eu coloquei essa informação aqui para vocês de como acondicionar, como condicionar, como levar e transportar esse membro amputado. Por exemplo, um dedo, né? Cortou com maquita lá na fábrica e aí vai ser transportado. Então, como que a gente faz? A gente vai umedecer uma gaze estéreo ou uma compressa estéreo e vai colocar esse dedo nessa gaze umedecida. Vou colocar esse dedo num saquinho plástico e vou fechar esse saquinho plástico. Esse saquinho plástico, ele vai ser introduzido em um recipiente com água e gelo. Gente, não é só gelo, senão a gente congela esse dedo e não consegue fazer reimplante depois. Então, é água e gelo. Água e gelo dá o quê pra gente? 4 graus Celsius aproximadamente, que é o ideal. Então, é claro que você não precisa de um termômetro ali na hora. Você vai colocar água e gelo e vai enfiar o saquinho lá. E ele vai ficar ali em cerca de 4 graus Celsius, tá? Por que eu não posso enfiar o dedo direto aqui na água e gelo? Porque aí o dedo vai encharcar de líquido. Ele vai edemaciar, eu não vou conseguir fazer o reimplante. Então, ele tem que estar num paninho úmido para manter a umidade, mas dentro de um saco plástico fechado para ele não encharcar. E ele não pode ter só gelo para ele não congelar, tá? Então, é muito difícil esse dedo chegar certo para a gente conseguir fazer o reimplante. Então, vocês que estão aí, ó, 59 pessoas, propaguem essa informação, né? Dê um print aí agora, que isso aí é importante, né? Dá um print aí, posta lá nos stories, me marca, vamos divulgar essa informação, porque ninguém sabe. Chega o dedo lá de um jeito, de outro, e aí não tem como fazer reimplante, o paciente perde o dedo. Se ele chega bem condicionado, a gente consegue muitas vezes fazer o reimplante, e mesmo assim com risco ainda de perder, porque não é um procedimento cirúrgico 100%, tá bom? Se o paciente chega nas primeiras horas, maior a chance de a gente conseguir reimplantar. Então, se ele chega em menos de 6 horas, melhora o prognóstico. Agora, quanto mais tempo vai passando, piora o prognóstico, ou seja, menor a chance desse dedo conseguir sobreviver depois de um reimplante, tá? Geralmente 6 a 24 horas, dependendo do nível da amputação. Se eu tenho uma amputação mais de dedo, eu aguento mais tempo, porque não tem massa muscular. Agora, uma amputação mais proximal, tem muita massa muscular, ela sofre muito com a isquemia e com a necrose, então a chance de eu conseguir reimplantar é menor a cada hora que passa, tá bom? Fechou aqui? Todo mundo deu o print aí? Liberar para compartilhamento para espelhar a reunião do celular para televisão? Mandaram aqui, não sei o que é isso não. Pode me ensinar que eu posso tentar. Eu estou no Zoom, se tiver um botão no Zoom aqui que der para fazer isso, né? Bom, tem uma perguntinha aqui, ó. Quando não consegue fechar, como faz para evitar a infecção? José Augusto, você está perguntando da síndrome de compartimento ou da fratura exposta? Milena perguntou, é comum necrose nesses casos? Imagino que deve estar perguntando da síndrome de compartimento, né? Então, ó, quando não consegue fechar, como faz para evitar a infecção? Primeira coisa é cobrir com curativo estéreo, voltar no bloco cirúrgico para ir fazendo limpezas, a gente chama de desbridamento, então volta no bloco cirúrgico, faz tudo asséptico, campeia tudo novamente, anestesia o paciente, limpa, lava com soro fisiológico, fecha de novo com curativo estéreo, então faz uma limpeza, que é o desbridamento, e retira músculo necrótico, tá? Retira músculo morto. Todo tecido morto, gente, tem que ser sempre retirado, porque eles são ali um ambiente propício para crescer e proliferar bactérias. Então, todo tecido morto é retirado e antibiótico venoso, tá bom? Eu vou introduzir antibiótico venoso se essa ferida for ficar aberta ali, e o paciente vai ficar internado. Agora, perguntou aqui, a Milena perguntou se é comum necrose. Sim, é comum necrose, principalmente se eu demorar a fazer o diagnóstico. E aí, se necrosar, aí tem risco de infecção, aí tem outros vários riscos, até de amputação, tá? Beleza. Obrigada, beleza. Então, respondi vocês aí. E no final eu respondo o do punho lá, tá? Vamos seguir aqui, porque eu não quero demorar muito. Tem muita coisa ainda para a gente falar, vou tentar falar rapidinho aqui para vocês. Então, vamos lá, vamos continuar.
Em casos graves de artrite séptica, é possível entrar com antibiótico antes dos exames ficarem prontos? Às vezes demora para sair o resultado. Bom, isso aí é um dilema. A gente realmente tem que pesar risco e benefício, né? Se você acha que o exame vai demorar muito e ele vai demorar para ser encaminhado para algum serviço, talvez seja ideal você começar esse antibiótico, tá? Mas seria bom se esperasse, né? Se a gente conseguisse esperar. Como aqui no hospital geralmente o exame sai rápido, eu geralmente, interno não, né? Avalio o paciente, peço o exame, explico para ele o que, que pode, o que, que não pode ser ali, já deixo ele, né, meio que avisado que pode precisar de cirurgia, já deixo ele de jejum, isso é importante, já deixo o paciente de jejum, falo, olha, você está com cara de artrite séptica, você já vai ficar de jejum, vamos fazer os exames de sangue. Se tiver borderline, eu espero os exames. Agora, se eu tiver certeza que é uma artrite séptica, né, com essa carinha ali que eu mostrei para vocês, aí ele já vai subir para o bloco cirúrgico, né? Se o paciente não tiver história de doença reumática, que é o que muitas vezes confunde, ele já vai para o bloco cirúrgico. Agora, se ele tiver uma história de gota, por exemplo, aí eu seguro para ver o exame de sangue, porque com história de gota pode ser um episódio agudo de gota, tá? Então, vamos seguir aqui. Vocês já deram um print aí, todo mundo, para postar nos stories, @Marcela Ortopedista, me marca lá, que eu vou repostar vocês. Então, vamos lá. Isso aí todo mundo precisa saber, tá, gente? Ensinem aí as pessoas, aproveitem o Instagram de vocês. A gente tem que divulgar essas coisas para ensinar mesmo para profissionais da área da saúde, né? Não só médicos, mas outros profissionais que trabalham com resgate também. Então, seguindo, falamos aqui de amputação. E aí, esse foi um caso grave que o paciente estava utilizando uma máquina de cortar grama, e aí ele teve uma amputação do pé ali, do tornozelo, né? Foi um trauma muito grave. E esse paciente, ele chegou com o membro aquecido, água quente. Aí eu falei, olha, a chance é muito pequena da gente conseguir, mas a gente vai fazer o reimplante. A gente fez o reimplante, né? Aqui tá as imagens. Fixamos com fixador externo a parte óssea, fizemos a sutura de todos os tendões, que chama tenorrafia, fizemos a sutura do nervo, que chama neurorrafia, e fizemos a arteriorrafia, que é a revascularização, mas não conseguiu sobreviver, evoluiu com necrose e amputação, tá? Por quê? Porque foi transportado aquecido, infelizmente, tá? O uso da técnica de Figueiredo é indicado em casos que a reconstrução não é possível? Sim, pode ser feita, mas nesse caso aqui, se a gente não fosse fazer o reimplante, a gente ia simplesmente encurtar um pouquinho o coto do osso e fechar direto boca a boca, que não ia precisar de técnica de Figueiredo. Mas a técnica de Figueiredo é excelente, eu uso ela em vários casos, depois a gente pode falar disso em outro momento. Bom, qual é a próxima urgência que eu quero falar para vocês? É a fratura exposta. A gente também tem uma aula de 1h30 de fratura exposta, né? 1 hora, não sei, dentro lá do curso do ortocado. Então, eu não vou falar tudo aqui, é só para lembrar vocês que fratura exposta é uma fratura na qual tem comunicação, escreve aí no caderninho, do hematoma da fratura com o meio externo. Não necessariamente o osso tem que sair para fora, igual nessa foto aqui dessa perna, tá? O osso pode só perfurar a pele, de dentro para fora, ele pode fazer um furinho na pele, e só dele ter furado a pele já quer dizer que é uma fratura exposta. É claro que a gravidade dessas duas é diferente. A gente vai classificar essa fratura de acordo com a classificação de Gustilo e Anderson, que é a mais utilizada no Brasil. Mas as duas são fraturas expostas e as duas devem ser tratadas como fratura exposta, tá bom? A classificação também muito utilizada fora do Brasil é a classificação de Cherny, que é utilizada para avaliar também partes moles. Por quê? A nossa preocupação não é só a parte óssea, a nossa preocupação também são essas partes moles, porque isso aqui pode evoluir com necrose, pode evoluir com infecção. Isso aqui, evoluindo com necrose e infecção, vai demorar a consolidar a fratura, pode evoluir até com osteomielite. Isso aqui pode ter um ferimento que não vai cicatrizar, vai demorar meses. Então, assim, o problema da fratura exposta também é, além do problema da fratura em si no osso, a lesão de partes moles associada, porque isso vai atrasar a consolidação daquela fratura e aumentar o risco de infecção. Asterisco,
vai aumentar o risco de infecção. Anotem isso aí no caderninho. Esse é o nosso medo da fratura exposta, tá bom? Então, a gente sempre vai tratar a fratura exposta com antibiótico venoso. O paciente chegou antibiótico venoso. É claro que o antibiótico vai ser diferente para cada tipo de fratura, de acordo com o Gustilo e Anderson. A gente vai começar com cefalosporinas de primeira geração, a gente começa com cefalotina ou cefazolina, depende do que tiver aí no seu serviço no pronto-socorro, na UPA, né? Mas também não posso entrar em detalhes aqui, senão a gente não termina essa aula hoje, tá? Então, o tratamento de fratura exposta é lavar, desbridar, no bloco cirúrgico, eu tenho que fazer uma limpeza desse foco de fratura e, se necessário, eu vou estabilizar. Eu vou fazer aqui um controle de danos. Nesse caso, eu estabilizei a fratura com um fixador externo linear, tá bom? Tem uma classificação específica para fratura exposta na mão? Sim, meus alunos sabem. Algum aluno meu aí para responder? Tem lá na aula de fratura exposta. Acho que tem uma aula de fratura exposta no YouTube, tá? Depois, se vocês quiserem olhar, no YouTube tem uma aula de fratura exposta. Algum aluno meu aí para responder? Classificação específica de fratura exposta na mão? Quem lembra? Começa com a letra S. Alguém lembra? Vamos ver se alguém lembra. Fratura exposta na mão tem uma classificação específica? Sim, começa com a letra S. Se alguém lembrar, conta aí. Se não, eu vou contar. Enquanto isso, eu vou falando aqui, ó. Alguns fluxogramas que eu coloquei para vocês, esse aqui é do Hospital Einstein, não tem de todos aqui, eu vou colocar só alguns que são os mais frequentes que podem chegar para vocês, tá bom? Por exemplo, entorse de joelho, chegou para vocês. O que vocês vão fazer quando chegar uma entorse de joelho? Eu vou investigar com raio-x. Tem fratura? Tem. Então, eu vou lá para o fluxograma de fratura, que eu vou mostrar para vocês. Não tem fratura? Eu vou retirar carga, analgesia, gelo, posso imobilizar se necessário, e depois vou encaminhar para o médico especialista em joelho. Então, vocês vão ver que tem vários fluxogramas, eles seguem mais ou menos o mesmo raciocínio, independente se é joelho ou cotovelo, tá bom? Então, eu coloquei aqui para vocês, eu posso mandar esse material depois para vocês também, para ficar mais fácil de consultar. Já que ninguém respondeu, estamos aqui no assunto de mão, a classificação, anotem aí, chama Swanson, SW Anson, tá bom? Então, chama Swanson a classificação de fratura exposta na mão, já que ninguém respondeu aí. E no final da aula eu conto para vocês a resolução do caso do homem jovem que chegou com dor no punho, o problema é no osso e ninguém respondeu ainda, deixa eu ver se alguém mandou. No final eu olho, tá? Pra gente não perder tempo aqui, para eu terminar essa aula, pra vocês não ficarem tão cansados. Lesão ligamentar na mão, né? Vou fazer o mesmo raciocínio. Tem um ferimento? Se for uma lesão de tendão, aí eu tenho que mandar para retaguarda. O que é isso? Vou encaminhar para o especialista tratar, porque vai ter que fazer a cirurgia de tenorrafia. Pode ter um especialista de plantão, que é o sobreaviso, eu ligar para ele vir, ou se não tiver, eu fecho a pele, dou ponto na pele, e ele vai agendar a cirurgia para fazer a tenorrafia depois, tá? Agora, se for um dedo em martelo, eu posso colocar uma tala metálica e indicar para o médico especialista tratar. Por quê? Pode ser que seja de tratamento cirúrgico ou não. Quem vai definir isso é o cirurgião de mão, especialista. Ou então, o dedo em botoeira ou uma lesão aguda fechada. Lesão de tendão extensor, dedo em botoeira, eu vou mandar para a retaguarda ou colocar uma tala metálica. Mesmo raciocínio aqui, tá bom? Já coloco a tala metálica antes de encaminhar. Vamos para o próximo aqui, fluxograma. Dor no ombro. O paciente chegou com dor no ombro, sem trauma, né? Eu vou fazer um exame físico dele, vou fazer as manobras para testar o manguito rotador, para testar a instabilidade. Vou fazer uma radiografia, porque pode ser uma tendinite calcária, né? Eu ver ali a calcificação do tendão mais comum. Qual é o tendão mais comum de ter tendinite calcária? Isso cai em prova, essa batina na residência, né? É o tendão do supraespinhal. Então, eu posso ver ali uma calcificação do supraespinhal na radiografia de ombro, com o paciente com dor aguda. Aí eu já fechei diagnóstico, mas eu só fechei diagnóstico porque eu conhecia a tendinite calcária, né? Então, a gente só cumprimenta quem a gente conhece. Então, eu já suspeitei, vi lá, calcificação, fechei diagnóstico, dor aguda, vou tratar, vou dar analgesia para esse paciente. Bom, ele não tem nada no radiografia, então eu vou fazer analgesia, imobilizar se necessário, botar um gelo e encaminhar para o especialista, para depois avaliar o que aconteceu. Agora, se ele tem uma imagem sugestiva, eu vou tratar essa patologia, por exemplo, a tendinite calcária, tá? Vamos para o próximo fluxograma, fratura. O paciente tem uma fratura, teve um trauma, né? Se no exame físico ele tem dor, edema, equimose,
Sim, então eu vou investigar como radiografia. Agora, se não, pode ser que seja só uma contusão, uma pancadinha, né? Eu vou tratar ali de acordo com o que ele tiver de patologia e de queixa. Agora, ver radiografia. Não tem nada, eu vou voltar para cá e tratar, né, a queixa do paciente. Agora, tem uma alteração, tem fratura? Aí eu vou avaliar, essa fratura tem indicação cirúrgica ou não. Se não tiver, eu vou imobilizar e encaminhar para o especialista. Se essa fratura tiver indicação de cirurgia, eu vou avaliar, é urgente ou não. É urgente? Então, já vai para o bloco cirúrgico. Não é urgente? Então, eu vou ou internar o paciente ou imobilizar e mandar para casa, de acordo com o tipo de fratura, para depois tratar, tá bom? Então, esse é o fluxograma de fratura que a gente geralmente segue. E agora, para fechar a aula de hoje aqui para vocês, a lombalgia, que é uma das queixas mais comuns, que é a dor na coluna lombar, né? O paciente chegou com dor na coluna lombar, e aí, se ele tiver um déficit sensitivo motor ou sinais de compressão de raiz nervosa, que a gente chama sinais de radiculopatia, ou se ele tiver sinal de outra causa para essa dor lombar, eu vou investigar esse paciente melhor. Eu vou fazer exames complementares, eu vou internar esse paciente. Mas se ele não tem nada disso, se for só uma dor lombar simples, sem nenhuma alteração que esteja aqui nesse quadrinho, eu vou fazer analgesia desse paciente e vou orientá-lo, né? Se ele tiver melhorado, ele vai para casa. Se ele não tiver melhorado, aí eu também vou complementar com exames de imagem, tá? Basicamente, esse é o fluxograma da dor lombar. O que é mais importante para fechar a aula de hoje são as red flags, são as bandeiras vermelhas. É o que vai chamar minha atenção, né? Abrir minha mente para eu saber que aquele paciente tem risco de ter aquela dor lombar e eu preciso investigar, que é o quê? É ele ter febre, essa dor ser muito importante, ele tem incontinência associada, anestesia em cela, seria aqui ó, a síndrome da caldequina. Vocês viram aqui? Esses três, eles formam aqui a síndrome da caldequina. Déficit neurológico, se esse paciente for idoso, se esse paciente for usuário de droga intravenosa, porque pode ser uma infecção que a gente chama de DISIT, que é a infecção do disco intervertebral. Esse paciente, ele pode ter uma dor persistente, então eu vou investigar melhor, pode ser uma espondilolistese, por exemplo. Se ele tem infecção bacteriana recorrente, pode ser uma infecção, uma discite. Perda de peso inexplicada, pode ser que esse paciente esteja com um tumor ou uma metástase. Então, eu vou investigar. Se ele estiver ali com febre, sudorese noturna, pode ser que esse paciente esteja com uma tuberculose óssea, né, na coluna. Então, tudo isso vai me ajudar a construir um raciocínio e levantar ali um alerta. São sinais de alerta, sinais de alarme, são as red flags, são as bandeiras vermelhas para a lombalgia no PS. Então, dá um print, salva aí esse slide que vocês vão precisar disso, tá bom? Salvem esse slide aí que vocês vão precisar disso, tá? Bom, fechamos então tudo que a gente tinha para falar de mais importante, muita coisa. Agora eu vou voltar naquele caso que eu falei para vocês lá no comecinho. Enquanto isso, vocês podem aí perguntar o que vocês quiserem de dúvidas, né? Me falarem o que vocês acharam da aula, dá um print aí, posta nos stories, né? E eu vou responder para vocês. A doença que o paciente, homem jovem, pode aparecer no punho sem história de trauma, voltando aqui no chat para ver se alguém respondeu. Ó, Juliana falou, deformidade em dorso de garfo, fratura de Colles, né? Geralmente sim, Juliana. Fratura do punho que eu mostrei lá no slide de inspeção. A Angélica foi a primeira a acertar. Angélica Seixas, você está aí? Parabéns, Angélica. É a necrose vascular do osso semilunar, doença de Kienbock. Era isso que eu estava falando. Ela é mais comum em homem e jovem. A Rose não, o Roosevelt Padilha, tá junto o nome, né? Também acertou. Ele também pensou em Kienbock, comum entre os 20 e 40 anos. Isso aí, ótimo. Então, Angélica, parabéns, você acertou aí, brilhou, né? Muito bom. Isso aí, gente. Então, é construindo o raciocínio a partir lá do comecinho, anamnese, exame físico, aí que a gente pede exame de imagem. Então, esse é o conceito, tá? Nunca vai direto para o exame de imagem, sempre vai fazer o passo a passo, uma coisa de cada vez. Lembrar que o exame físico são 4 etapas, inspeção, palpação, movimentos e testes especiais. Lembrar das urgências ortopédicas, a gente só cumprimenta quem a gente conhece. Então, vocês têm que saber fazer diagnóstico, vocês têm que conhecer a doença para fazer o diagnóstico. A gente só vai tratar o que a gente fizer o diagnóstico, né? Então, para não comer mosca, tem que saber isso aí.